Olá, alunos e alunas. Aqui é o professor Carlos Roberto. Vamos agora estudar a função do segundo grau, também conhecido como função quadrática. Vou dar a definição agora de função do segundo grau, mas como já disse na aula de função do primeiro grau, não se preocupe se vocês não entenderem em um primeiro momento a definição. Isso faz parte do rigor matemático. A gente vai entendendo melhor com o tempo, resolvendo exercícios, praticando na resolução de problemas, tá? Então vamos para a definição de função do segundo grau. Definição. A função f de R em R, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero, denomina-se função do segundo grau ou função quadrática. Vou dar uns exemplos aqui de função do segundo grau. Então, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Está aqui uma função do segundo grau, y igual a 2x ao quadrado mais 10x mais 5. Vejam que eu posso colocar a função do segundo grau assim, ó. Y igual a 2x ao quadrado mais 10x mais 5. Ou, ao invés de colocar o y, eu posso colocar f de x igual a 2x ao quadrado mais 10x mais 5. Eu posso colocar y ou f de x. Tá? Isso porque y é igual a f de x. A gente diz que o y está em função de x. Então, aqui nessa função do segundo grau, y igual a 2x ao quadrado mais 10x mais 5, a gente tem que o a é igual a 2. O a é o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, é o número que está do lado do x ao quadrado. O b é igual a 10. O b é o número que aparece do lado do x. E o c é igual a 5. É muito importante a gente saber identificar na função do segundo grau quem é o a, quem é o b e quem é o c. Deixa eu ver um outro exemplo de função do segundo grau. Exemplo 2. Está aqui, ó. Seja a função do segundo grau y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Nessa função, eu tenho que o a é igual a 1. Tá? O número que está do lado do x ao quadrado é 1. Como não aparece nenhum número, é o número 1, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então é como se tivesse aí 1x ao quadrado, ou seja, 1 vezes x ao quadrado. Aí não precisa colocar o 1. Então o a é igual a 1, o b é igual a menos 3 e o c é igual a 2. Um outro exemplo, exemplo 3. Seja a função y igual a menos 3x ao quadrado menos 10x mais 4. Nesse caso aqui, eu tenho que o a é igual a menos 3, o b, que é o número que aparece do lado do x, o b é igual a menos 10, e o c, que é o número que aparece sozinho, é o 4. Agora vamos estudar raízes da função do segundo grau. As raízes da função do segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, são as raízes da equação do segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso significa dizer que para eu achar as raízes de uma função do segundo grau, basta eu achar as raízes da equação do segundo grau correspondente. Então, o legal de estudar as raízes da função do segundo grau é que vocês já estudaram isso na 8ª série do ensino fundamental, né, que hoje a gente chama de 9º ano. Vocês estudaram equação do segundo grau, vocês aprenderam a resolver uma equação do segundo grau, ou deveriam ter aprendido. Então vai ser muito mais fácil. Então achar as raízes da função do segundo grau é apenas resolver a equação do segundo grau correspondente. Vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, seja achar as raízes da função do segundo grau x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos achar as raízes da função do segundo grau f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Como é que a gente faz? Deixa eu colocar aqui a função do segundo grau. Seja a função do segundo grau f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6.
como é que a gente acha as raízes dessa função do segundo grau? Como eu falei, basta eu resolver a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Basta eu resolver essa equação do segundo grau, que a gente já sabe. Primeiro eu tenho que identificar o a. Aqui no caso, o a vale 1. O b vale menos 5. E o c vale 6. Então eu tenho que primeiro identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. E eu vou ter que utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? Essa aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Esse triângulozinho se chama delta, é uma letra grega, sobre 2a. Então, essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara. Então, para eu achar as raízes da função do segundo grau, eu tenho que memorizar, eu tenho que lembrar da fórmula de Bhaskara. Eu tenho que também ter em mente que o delta, que é esse triângulozinho aqui, ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, essas duas fórmulas aqui, eu tenho que memorizar. Isso aqui é a chamada fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Então, como é que a gente resolve? Eu tenho que achar o delta e depois substituir na fórmula de Bhaskara. Claro, antes de tudo, eu tenho que identificar quem é o a, quem é o b, quem é o a, quem é o b e quem é o c. Depois vamos achar o delta. Aqui o delta é igual, coloco a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Muitos alunos, para memorizar essa fórmula, eles falam assim, delta é igual a b ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Então, no lugar do b, eu coloco o valor que eu verifiquei para b na equação do segundo grau. No caso, b aqui vale menos 5. B vale menos 5. Como é negativo, eu coloco entre parênteses, porque não esqueçam que o b está elevado ao quadrado. Então, tem que colocar entre parênteses. Porque não é só o 5 que está ao quadrado, o menos também está. Então, é menos 5 elevado ao quadrado. Depois, pela fórmula, vem o menos da fórmula. Depois vem o 4 vezes. O a vale 1. E o c vale 6. Então, portanto, delta é igual. Menos 5 ao quadrado, não é para fazer 5 vezes 2, 10. Não, não é assim. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. É assim, ó. Menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 vezes o menos 5. Tá? Menos vezes menos é mais. E 5 vezes 5 é 25. Tá? Então, veja o seguinte. Como está ao quadrado, nem se preocupe, sempre vai dar positivo. Só façam multiplicar o número por ele mesmo. Então, no caso, 5 vezes 5 é 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, delta é igual a 25 menos 24 é 1. Pronto, achei o valor do delta. Agora eu vou jogar na fórmula de Bhaskara. X é igual, pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b. O b vale quanto? Que eu já verifiquei aqui, o b vale menos 5. Então, o menos é da fórmula de Bhaskara e o b vale menos 5. Então, eu coloco entre parênteses menos 5. Mais ou menos da fórmula, raiz quadrada de delta. O delta eu achei e eu vi que o delta vale 1. Então, coloco 1 aqui. Sobre 2a, ou seja, 2 vezes o a. O a vale 1. Então, coloco 1 aqui. Pronto.
igual. O menos que está fora multiplica com o menos que está dentro do parênteses, tá? E a gente sabe que menos vezes menos é mais. Não precisa colocar o mais aqui. Se eu quiser colocar, eu coloco, mas não precisa. Então deixa só o 5. Menos vezes menos é mais, então fica mais 5, mas não precisa colocar o mais. Depois vem mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então raiz quadrada de 1 é 1. Dividido, 2 vezes 1 é 2. Daqui eu vou tirar o x primeira linha e o x segunda linha. Tá? Aí eu vou fazer primeiro com mais e depois com menos. Essa ordem aqui não importa, tá? Mas eu vou colocar primeiro mais. 5 mais 1 dividido por 2. E o x segunda linha, 5 com menos. Menos 1 dividido por 2. Aqui em cima, o x primeira linha, 5 mais 1 é 6. 6 dividido pelo 2 de baixo dá 3. E aqui o x segunda linha, 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Vejam, as raízes então são 3 e 2. Tem professor que ao invés de colocar x primeira linha, ele coloca x1. E aqui, ao invés de colocar x segunda linha, coloca x2. Isso não importa. O importante é saber o seguinte: depois que eu resolver, não é para eu colocar o conjunto solução, porque a gente não está resolvendo a equação do segundo grau. A gente está procurando as raízes da função do segundo grau. Então, eu não coloco o conjunto de solução. A resposta é essa aqui, ó. Resposta: as raízes são 3 e 2. Professor, se eu colocar 2 e 3 está certo? Também está certo. Não importa a ordem. As raízes são 3 e 2 ou 2 e 3. Não importa. É isso.